Cheguei com o nosso capítulo 3 da parte 1, que tem como título, na verdade, Gnose e Gnosticismo. Gente, é um capítulo extremamente rico, onde você vai fazendo uma análise sobre a época onde a gnose, o gnosticismo teve seu desenvolvimento, por assim dizer, e também que seja antes de Cristo, durante esse período, ou até mesmo depois, e toda essa criação chega a ser, sim, um texto de questionamento sobre questões políticas, questões de uso do poder, né? Trabalho do uso do poder, que é espetacular. Eu acho que só lendo para você ter um estudo mais claro. E eu nem estou dizendo que isso daqui está certo, pelo contrário. Isso são os textos, os livros, os estudos, eles vêm a somar a um conhecimento prévio que você tem, até mesmo uma ideia que lhe é particular, não, que lhe é familiar, que tipo assim, nossa, isso daí eu afianço isso daí, sabe? E como eu disse, eu tô afiançando muito, e cada vez mais eu fico feliz em ler cada trechinho desse, sabe? Cada comentário, cada informação. Eu já disse que eu estava aqui pensando todos os livros que eu encontrar por aí. E se alguém me deixar fazer um grifo, eu grifaria eternamente a página 37, o primeiro parágrafo da página 37. Com certeza eu sairia grifando em 100 livros, porque eu iria continuar lendo 100 vezes, porque eu acho realmente que faz muito sentido. Eu vou ler algumas coisas porque é tão rico de conhecimento, e assim, não só de conhecimento, mas de pensamento, as colocações das palavras nos capítulos, que eu não saberia de verdade reproduzir. E aí ele vem trazendo vários sentidos, várias significâncias para cada palavra dessa, gnose e gnosticismo. E o primeiro eu vou ler sobre o gnosticismo, que ele diz que é uma reflexão sobre o próprio conteúdo da religião. Nada está excluído da sua especulação, não se identifica com nenhum período histórico especial e por isso acaba constituindo o elemento criativo de todas as religiões. A meu ver, essas duas palavras seriam como uma busca pessoal, particular, de entendimento de quem é o todo. Ok, isso foi e é direcionado muito pelas religiões, mas isso não precisa ser, né? Porque essa busca é como um documentário que eu assisti falando sobre sabedoria e conhecimento. O conhecimento você tem, mas a sabedoria de aplicar ou de vivenciar esse conhecimento vai além. E essa sabedoria, ela pode estar completamente desprovida de conhecimento, porque a sabedoria é o você observar e você internalizar. O conhecimento é uma coisa muito mais científico, entre aspas, né? Não quer dizer que um exclua o outro, ou que essa significância seja completamente diferente, ou até mesmo sinônimos. Signos, eles existem e eles podem ser empregados diante de uma reflexão ou de um texto completamente diferente do que a gente utiliza, né? Isso foi convenção, foi linguística, foi adaptações e se tornou uma convenção de verdade, né? Cadeira é cadeira. Você pode ter vários modelos de cadeira, mas a cadeira é a cadeira. Algo que você senta e pronto. Mas quando se fala em base para as religiões, nossa, isso é pesado, né? Acaba se tornando um pouco pesado, porque imagina só, você acaba dizendo que todas as religiões são gnósticas, porque se elas têm como base essas especulações, a identificação, ela não é histórica, ela não é isso, então basicamente todas as religiões são gnósticas. Isso é pesado para você entender que eu contestei eternamente o gnosticismo e agora eu reconheço que as bases da minha doutrina são gnósticas. Aí ele vem falando sobre essa parte, é o grifo que eu fiz da página 37, capítulo 1. A gnose encontrou nos ensinamentos de Jesus conceitos universais consistentes
com os pressupostos básicos indispensáveis ao processo de autoiluminação, espinha dorsal das suas aspirações. Os gnósticos identificaram em Jesus o ser que já chegara aos patamares superiores da autoiluminação. Não é contestável essa informação. Os gnósticos realmente reconheceram um espírito perfeito. Você consegue entender isso? Que não, os gnósticos, o gnosticismo, ele não anula, foi o que eu falei lá no primeiro vídeo que eu falei, não anula em nada o poder e a perfeição de Jesus, nosso guia neste mundo que veio e há mais de 2000 anos e a gente não conseguiu entender 1% do que ele fez. Mas os gnósticos da época conseguiram identificar que ele era perfeito tal qual ele era. E ele é, porque ele não está finido neste mundo. Vou ler outro grifo mais uma vez. E aí eles falam que esses textos gnósticos, eles revertem o processo expositivo, constituindo as narrativas não a partir do nascimento de Jesus, mas da sua morte. E não é do Jesus morto, mas do vivo. Como base, eles têm como base práticas mediúnicas, comunicações com espíritos, e espíritos, a comunicação é de espíritos desencarnados com encarnados. Jesus nunca morreu. O corpo dele, ele abandonou, mas ele continua entre nós, né? Porque às vezes a gente fala alguma coisa assim de Jesus, Deus está presente, é uma fala mesmo assim, está no meio de nós, né? Está. Não só Deus, como Jesus está entre nós. Porque como perfeito, só de pensar nele, a gente já faz a conexão imediata, mais instantânea que você mandar uma mensagem pelo WhatsApp no celular, sabe? Isso é muito mais poderoso, e só Jesus, né? E Deus. E todos os espíritos perfeitos que existem neste mundo afora. Aí eu caminhando, uma menina já está com quase finalzinho das minhas ideias. Ele fala bastante coisa, eles falam do poder da igreja, ele fala da distinção, porque que eles nesse momento houve essa distinção entre, olha só, eu sou o poder, eu sou o caminho, e venham até mim e reconheçam que eu sou representante vivo de uma divindade superior. Que a gente ainda, graças a Deus, eu acho que começa a verificar isso de uma forma diferente, não tão amplamente como deveríamos, mas sim, algumas pessoas já começam a entender que somos todos seres humanos e ninguém é descendente direto de Deus, porque todos nós somos filhos dele. Então não tem um descendente se nós todos somos filhos, né? É direto. Eu acho que é dessa forma, eu penso dessa forma. Se eu estiver errada, me corrijam, não tem problema nenhum. Nós estamos aqui em um movimento gnóstico de aprendizado. Olha, eu tô aprendendo coisas e utilizando, claro. E aí o gnóstico, ele se tornou... Fala sobre um conceito de heresia que eu desconhecia, que heresia é tipo assim... eu absorvo aquele conhecimento, eu digo que faço parte daquele conhecimento, mas eu cometo coisas erradas ou contrárias àquele conhecimento. Isso é heresia. Quando você diz que não faz parte desse momento, desse quadro, você não aceita isso, não é heresia, porque se você não aceita, como é que você está dizendo, você está indo contra algo que você não é a favor? E isso é interessante, eu não conhecia, não. Vamos para outro, para não ficar muito extenso, outro grifo que eu fiz. A gnose como um método de pensamento e também uma atitude espiritual, pensamento espiritual. Ao passo que o gnosticismo foi um sistema infinitamente complexo de explicações do mundo e de vida e de Deus, o que é ainda um método de pensamento. Não desdiz as coisas um do outro, gnose e gnosticismo, porque tudo é baseado no método de pensamento. O outro, ele tenta explicar, né? Aqui é como se parece que é particular. Na gnose é como se fosse individual. E o gnosticismo é como se fosse o estudo desse individual, né? E quando a gente estuda de modo coletivo, a gente tenta manter um contexto, um conteúdo, um padrão. A gente precisa disso, até porque o padrão parece que faz com que a gente se torne mais inserido em um mundo.
Então, se está dentro do padrão de pensamento, ok, beleza, então esse é o pensamento que vigora. Mas ao mesmo passo que quando você diz que houve uma negação desse gnosticismo, você está dizendo que está errado, ou uma negação do pensamento livre. O que não deixa de ser verdade, porque ao longo da história nós verificamos que gerar conhecimento, gerar pensamento, fazer com que as pessoas pensem, geram mudanças. E a mudança talvez seja a única coisa que as pessoas não quisessem. E quando eu digo pessoas, os antigos governantes, sejam eles das religiões, da igreja, a igreja católica principalmente, e eu falo lá na época das trevas, na Idade Média e assim por diante, onde o poder da igreja era extremamente forte, a igreja católica e entre outras. Você não quer que as outras pessoas pensem, você quer que elas sigam o padrão que você está estabelecendo, que doe, que dê, que aceite e pronto. E isso não faz com que a humanidade cresça, isso faz com que a humanidade regrida. Desculpa aí, mas é o meu pensamento. Aí ele fala muito, para terminar, fala muitas coisas aqui. Ele fala que toda busca intelectual, continuando, é gnóstica, independente de qualquer religião, né? Até mesmo a que não se interessa especificamente pelo conhecimento divino. Nada está formalmente excluído e tudo, em princípio, interessa para exame crítico, seja para incorporar a doutrina que está sendo montada, seja para rejeitar por não servir aos propósitos da busca empenhada. É um conceito do gnóstico, né? E o gnosticismo partia das diferentes premissas, adotava procedimentos epistemológicos diferentes e, naturalmente, chegar a conclusões diversas das que propunha a Igreja, mesmo porque não interessava no âmbito da teologia nascente elementos que considerava vitais ao seu esquema de trabalho, ou os encontros deformados e inaceitáveis quanto não drasticamente rejeitados. Nesse sentido, não sei se dá para entender, mas segundo o que eles consideravam como uma doutrina filosófica religiosa, quando a igreja primitiva nasce, né, ou a igreja nascente nasce, é redundância, mas é real. Ao analisar aquilo dali, eles disseram, não, isso daqui não está dentro do que a gente acredita. Entra no conceito de heresia, né? E heresia para a igreja era justamente quem negasse a ela. Mas para negar ela ou fazer algo diferente ao que ela manda, como eu novamente disse, precisa ser aceita. E como eles não aceitavam, eles não eram hereges. E é interessante saber, né? Isso entra até pela ideia de leão do carnal, né? Não é heresia alguém te chamar de filho da puta, né? Porque se for uma verdade, é uma verdade, então não precisa ser contestado. Mas se for uma mentira, e por que eu vou contestar? Né? Eu não aceito e pronto. Eu não vou brigar por isso. Não sei se coube o comentário, mas tudo bem. O último grifo, prometo. Gnósticos são todos aqueles que buscam conhecimento, que estudam, lêem, escrevem e ensinam, pregam, fazem música, produzem obra de arte. Em qualquer atividade intelectual há espaço e estímulo para o aprendizado, para a ampliação do conhecimento, o que vale dizer, tudo é gnose. Nossa, ele fala aqui algumas coisas, muitas outras questões, mas eu acho que para o conceito de gnose e gnosticismo fica muito mais claro, né? É baseado no conhecimento, é baseado no que você, no seu pensamento livre. Óbvio, precisa se entender que não é assim, tipo, então vou mudar o nome da cadeira para, sei lá, outro nome. Não é isso. Mas é o estímulo do seu intelecto. Eu entendi dessa forma. Porque e quando você para pensar que tudo que Jesus falou, ele não falou diretamente, faça isso, ou você está errado, você está certo. Ele era o perfeito andando sobre a terra. Então, mesmo assim, ele não fez isso, que é, sei lá, nem 5 dedos apontando para você, nem 4 dedos apontando para mim, de volta.
Eu acho que é esse o caminho que a gente tem que entender. Estimular o nosso pensamento, pautado no nosso guia e, óbvio, cada vez mais buscando entendimento desse conhecimento somado a esse guia para a nossa vida. E, no final dessa junção de tudo, estar no todo. Até amanhã.